A maioria dos homens acredita que depois dos 60 anos o seu desejo sexual desapareceu, que a masturbação é vergonhosa, desnecessária ou até prejudicial, mas isso é um mito perigoso. A verdade é que evitar o prazer próprio depois dos 60 pode prejudicar silenciosamente as tuas hormonas, enfraquecer a sua circulação e até aumentar o risco de problemas de próstata. Vi demasiados homens perderem a confiança e a vitalidade simplesmente porque ninguém lhes disse a verdade sobre como o seu corpo realmente funciona. Sou a Dra. Sofia Almeida, uma urologista certificada e especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens a restaurar a sua confiança, energia e saúde íntima em todas as fases da vida. Trabalhei com milhares de homens que pensavam que envelhecer significava declínio, até que a ciência lhes mostrou que o seu corpo ainda era capaz de uma renovação notável, eis o que a maioria das pessoas não percebe. A masturbação não é o problema. A incompreensão sobre ela é: alguns homens temem fazer logo com demasiada frequência, enquanto outros param completamente. No entanto, ambos os extremos podem prejudicar a sua saúde. O segredo está no equilíbrio. Compreender com que frequência e com que atenção fazer para que o seu corpo se sinta mais forte, mais calmo e mais vivo. Nos próximos minutos revelarei exatamente com que frequência um homem com mais de 60 anos se deve masturbar para proteger a sua próstata, impulsionar a circulação e apoiar a testosterona natural, tudo apoiado por pesquisa, não por rumores. Também aprenderá como transformar este ato privado numa ferramenta poderosa para a saúde e longevidade. E fique comigo até ao fim porque vou expor o erro comum que os homens cometem durante o prazer próprio, que drena silenciosamente a sua energia e enfraquece as suas ereções ao longo do tempo. Antes de começarmos, certifique-se de que subscreve e ativa o sino de notificações. Dessa forma, nunca mais perderá outra lição de saúde masculina baseada na ciência, especialmente concebida para homens com mais de 60 anos. E se este tópico lhe diz algo, escrevam nos comentários para me informar que está a assistir, se não, escreva 0 para que eu possa continuar a melhorar estes vídeos para si. Agora vamos começar por entender o que realmente acontece dentro do corpo de um homem após os 60 anos. Porque antes de falarmos sobre a frequência com que se deve masturbar, precisa de saber como as suas hormonas, o fluxo sanguíneo e a energia mudam naturalmente e porque esse conhecimento é a chave para se manter forte e vital. Secção 1. O que realmente acontece ao corpo de um homem depois dos 60, quando me sento em frente a homens no meu consultório, homens nos seus 60, 70 até 80 anos, ouço muitas vezes a mesma confissão silenciosa: doutora, eu simplesmente já não me sinto como eu mesmo. Eles falam sobre manhãs que começam com rigidez, tanto nas articulações como na confiança, descrevem uma energia que costumava fluir como um rio, agora escorre como um riacho cansado. Alguns dizem que as suas mãos e pés se sentem mais frios, a sua centelha está mais fraca e o seu desejo, bem, não desapareceu, mas parece distante. Digo-lhes o que lhe vou dizer agora: nada do que está a sentir significa que está estragado ou que já passou do seu auge. O que está a acontecer é um conjunto de mudanças naturais e previsíveis pelas quais o corpo de cada homem passa. Por volta desta idade, a sua testosterona diminui lentamente, cerca de 1 ou 2% a cada ano, desde os seus 30 anos. Os seus vasos sanguíneos já não são tão elásticos como costumavam ser, a circulação abranda um pouco e o seu coração tem de trabalhar um pouco mais para fornecer a mesma vitalidade que antes fornecia sem esforço. E, no entanto, mesmo com estas mudanças, o seu corpo ainda é capaz de uma renovação incrível. O que ele precisa agora não é de negação ou vergonha, é de compreensão. Veja bem, a testosterona é mais do que apenas uma hormona sexual. Ela alimenta a sua motivação, o seu humor, o seu tónus muscular, o seu sono e até mesmo o quão vivo se sente na sua pele. Quando para de se envolver com a sua energia sexual, seja através da intimidade ou do prazer próprio consciente, o seu cérebro começa a reduzir a produção destes químicos vitais. Não é um castigo, é biologia. O seu corpo responde a sinais e, se parar de os enviar, ele assume que já não são necessários, mas aqui está a parte encorajadora. Esses mesmos sinais podem ser reacendidos em qualquer idade, quando começa a reconectar-se com o seu corpo novamente através do toque, da excitação e da consciência, lembra ao seu sistema nervoso que ainda precisa dessa energia, dessa circulação, desse ritmo hormonal. O seu corpo ouve e responde. Tenho visto homens nos seus 70 anos recuperarem ereções mais fortes, um sono melhor e um humor mais brilhante.
não por causa de uma pílula, mas porque aprenderam a trabalhar com a sua biologia natural em vez de contra ela. Portanto, se alguma vez se perguntou se é tarde demais para se sentir vibrante novamente, deixe-me garantir, não é? O seu corpo não se esqueceu de como responder, está simplesmente à espera que se lembre de como falar a sua língua e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como algo tão simples e natural como a masturbação, feita de forma consciente e na frequência certa, pode ajudá-lo a recuperar essa conexão e a acender a vitalidade que pensava estar perdida. Secção 2. Os verdadeiros benefícios da masturbação depois dos 60. Quando comecei a minha carreira, muitos dos meus pacientes mais velhos baixavam a voz sempre que o tema da masturbação surgia. Alguns mexiam-se desconfortavelmente nas suas cadeiras, como se simplesmente admiti-lo fosse uma confissão de fraqueza, mas após 3 décadas na saúde masculina aprendi algo profundo. Aqueles que se mantêm conectados aos seus próprios corpos, mesmo em privado, vivem frequentemente mais tempo, sentem-se mais felizes e permanecem mais confiantes do que aqueles que se desconectam por culpa ou incompreensão. A masturbação depois dos 60 não é apenas sobre prazer, é sobre preservar os sistemas mais fundamentais do corpo, a sua circulação, as suas hormonas, a sua resposta ao stress e até o seu sono. Quando se envolve em auto-intimidade, os vasos sanguíneos em todo o seu corpo dilatam-se, enviando sangue rico em oxigênio por todos os seus órgãos, incluindo o coração e o cérebro. Este processo mantém o sistema vascular ativo e flexível. Pense nisso como um exercício cardiovascular suave para todo o seu corpo, só que sabe muito melhor. Tive pacientes que me disseram que dormem mais profundamente e acordam mais revigorados após momentos de prazer próprio consciente. Isso não é coincidência. É a biologia em ação, depois há o lado hormonal, durante a excitação é o clímax, ou seja, o corpo liberta um poderoso cocktail de endorfinas, dopamina, oxitocina e até um aumento a curto prazo na testosterona. Estes são os seus antidepressivos e analgésicos naturais. Eles melhoram o seu humor, reduzem a ansiedade e lembram ao seu corpo para manter a sua maquinaria hormonal ativa. Em homens que suprimem completamente a sua energia sexual, vejo frequentemente declínios mais rápidos na testosterona e um cansaço mais pronunciado, mas os homens que mantêm uma autointimidade regular e moderada tendem a ter níveis hormonais mais estáveis e uma perspectiva de vida notavelmente mais brilhante. Há também um benefício mais silencioso e emocional do qual poucos homens falam, o regresso da autoconfiança. Quando reservam tempo para explorar o seu corpo sem vergonha ou urgência, enviam uma mensagem a si mesmo: eu ainda estou aqui, eu ainda importo. Esse sentido de conexão irradia para o exterior. Influencia a forma como se apresenta, como interage com os outros e como experiencia a vida. Vi viúvos, homens divorciados e até aqueles que lutam contra doenças redescobrirem um sentido de paz e orgulho através do autocuidado consciente. Portanto, se tem estado a perguntar se a masturbação depois dos 60 ainda é boa para si, a resposta é um sonoro sim. Não porque está a perseguir a juventude, mas porque está a nutrir a vitalidade. É uma das formas mais simples e naturais de manter o seu sistema equilibrado, o seu espírito calmo e a sua confiança viva. Mas com que frequência deve fazer ela para obter estes benefícios sem se sentir esgotado? É aí que a ciência nos dá uma resposta clara e surpreendentemente capacitadora. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir, secção 3. Então, com que frequência um homem com mais de 60 anos se deve masturbar? Esta é a pergunta que quase todos os homens com mais de 60 anos acabam por me fazer, embora a maioria hesite antes de o fazer. Eles baixam a voz, olham ao redor da sala e sussurram: doutora, com que frequência devo fazer ela? Consigo ver a incerteza nos seus olhos, parte de curiosidade, parte de embaraço, parte de medo da resposta, e digo-lhes sempre a mesma coisa: não há vergonha em perguntar. É uma das perguntas mais naturais e importantes que um homem pode fazer sobre a sua saúde. A verdade é que não existe um número único que sirva para todos. Mas existe um ritmo, um equilíbrio que o seu corpo reconhece. A maioria da investigação científica e da experiência clínica sugere que para homens nos seus 60 anos e mais além, 2 a 3 vezes por semana é uma frequência ideal. É suficientemente frequente para manter uma circulação forte, manter os níveis hormonais estáveis e apoiar a saúde da próstata sem sobrecarregar o seu sistema. Alguns homens sentem-se melhor com um pouco mais, outros com um pouco menos.
O objetivo não é seguir uma regra rígida, mas sim ouvir como o seu corpo se sente depois. Deve sentir-se relaxado, com a mente clara e até energizado, não cansado ou irritável. O que é notável é como um ritmo consistente beneficia todo o corpo. A libertação regular ajuda a limpar o fluido prostático, reduzindo a inflamação e a estagnação que podem acumular-se quando os homens passam longos períodos sem ejacular. Apoia o fluxo sanguíneo, reduz as hormonas do stress como o cortisol e envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Estou vivo, estou saudável, estou a funcionar. A chave é a regularidade suave, não a intensidade. Pense nisso como cuidar de um jardim, não o inunda uma vez por mês. Rega-o constantemente para que a vida continue a florescer. Tive pacientes que passaram meses sem qualquer atividade sexual acreditando que era a coisa respeitável ou mais segura a fazer. Muitos desenvolveram sintomas de cansaço, baixo humor e até dificuldade erétil. Mas quando começaram uma rotina consistente, consciente, moderada e equilibrada, a sua energia regressou, o seu sono melhorou e o seu sentido de masculinidade aprofundou-se. Um homem nos seus 70 anos disse-me que sentia como se uma luz tivesse sido acesa novamente dentro dele. É isso que o ritmo adequado faz. Reacende o circuito natural da vitalidade. Portanto, não pense em termos de regras ou culpa. Pense em termos de saúde. O seu corpo não precisa de perfeição, precisa de participação. Um ritmo constante e consciente de libertação mantém o motor a funcionar suavemente, protegendo a sua próstata, o seu coração e até a sua mente. Mas a frequência é apenas uma peça do quebra-cabeças. O momento da sua prática e a forma como a aborda podem mudar completamente os seus efeitos no seu corpo e energia. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Secção 4. A melhor altura do dia e como fazê-lo de forma consciente. Ao longo dos anos, notei algo fascinante sobre os homens que mantêm uma forte vitalidade nos seus 70 e 80 anos. Eles não perguntam apenas com que frequência se devem masturbar, eles perguntam quando e como. O tempo e a mentalidade podem parecer pequenos detalhes, mas podem transformar completamente a forma como o seu corpo responde. Não se trata apenas de libertação. Trata-se de compreender o ritmo natural do seu corpo e trabalhar com ele em vez de contra ele. As suas hormonas seguem um ciclo diário muito parecido com o nascer e o pôr do sol. De manhã, a sua testosterona atinge o pico. É por isso que muitos homens acordam com ereções mais fortes ou um sentido natural de energia. Envolver-se em prazer próprio durante esta janela de tempo pode ajudar a reforçar o ritmo hormonal do seu corpo. Pense nisso como acertar o seu relógio interno, lembrando o seu cérebro de que a sua vitalidade ainda está ativa e vale a pena ser mantida. As sessões matinais podem deixá-lo a sentir-se mais alerta, confiante e até otimista ao longo do dia. É a versão do seu corpo de um começo positivo, como a meditação, mas com pulso. À noite, no entanto, a história é diferente. À medida que o dia termina, as suas hormonas de stress, como o cortisol, começam a descer. Após o clímax, o seu corpo liberta prolactina e oxitocina, químicos que promovem a calma e o sono profundo. Para os homens que lutam com noites inquietas ou que sentem os seus pensamentos a acelerar quando tentam dormir, esta resposta natural de relaxamento pode ser incrivelmente curativa. Uma sessão noturna consciente pode acalmar a sua mente e preparar o seu corpo para o tipo de descanso reparador que as pílulas não conseguem proporcionar. Mas para além do tempo, o que realmente importa é a atenção plena. Demasiados homens apressam o processo, focando-se apenas no objetivo final. Eles tratam o prazer próprio como algo mecânico, uma tarefa a ser despachada, mas quando abranda, quando respira, presta atenção e se conecta com o seu corpo, a experiência muda completamente. O seu sistema nervoso entra em equilíbrio e a sua circulação melhora e começa a sentir um profundo sentido de gratidão pela força que ainda vive dentro de si. Costumo dizer aos meus pacientes, isto não é sobre desempenho, é sobre presença. Quando feita de forma consciente, a masturbação torna-se mais do que um ato. Torna-se medicina. Cura a mente tanto quanto o corpo. Lembra-lhe que ainda tem controle, vitalidade e valor. E quando começa a abordá-la com paciência e cuidado, os benefícios multiplicam-se. Melhor humor, melhor sono e uma confiança tranquila e renovada que o acompanha ao longo do dia. Mas aqui está o senão. Como qualquer coisa poderosa,
demasiado ou muito pouco pode desequilibrar as coisas, e compreender essa linha ténue. Os perigos de exagerar ou evitá-la completamente pode surpreender-lo. É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Secção 5. Os perigos de o fazer com demasiada frequência ou demasiado raramente. Quando os homens vêm ter comigo e dizem que se sentem exaustos, com a mente enovoada ou de alguma forma estranhos, uma das primeiras perguntas que faço é com que frequência estão a ter atividade sexual ou a masturbar-se. A maioria faz uma pausa, sem saber se devem responder honestamente. Mas eu lembro-lhes sempre, o seu corpo não mente. A verdade é que tanto o excesso como a abstinência completa podem silenciosamente desequilibrar o seu sistema, deixando-o a sentir-se mais fraco, não mais forte. Quando se masturba com demasiada frequência, especialmente sem atenção plena ou conexão emocional, o seu corpo começa a perder o seu ritmo natural. Pode notar fadiga temporária, falta de foco ou até mesmo uma diminuição na força das suas ereções. Isso acontece porque a estimulação intensa e frequente inunda o seu cérebro com dopamina, o químico do prazer. Mas, quando os níveis de dopamina aumentam com demasiada frequência, os seus receptores tornam-se menos responsivos. É como gritar com o seu sistema nervoso até ele deixar de ouvir. O resultado? Anseia por mais estimulação, mas sente menos satisfação ao longo do tempo. Isto pode até levar a uma menor energia, sono interrompido e uma subtil perda de motivação. Tive pacientes que confessaram usar a masturbação como forma de escapar ao tédio, ao stress ou à solidão, apenas para descobrir que isso os esgotava ainda mais. O que começou como alívio tornou-se inquietação. No outro extremo do espectro, evitá-la completamente pode ser igualmente prejudicial. Quando suprime a atividade sexual por longos períodos, o fluxo sanguíneo para a região pélvica abranda. Os tecidos do seu pênis, como qualquer músculo, precisam de oxigênio e estimulação regulares para se manterem saudáveis. Sem isso, a elasticidade diminui e a função erétil pode declinar. A próstata também pode sofrer de estagnação, os fluidos acumulam-se, a inflamação aumenta e o desconforto segue-se. Vi homens que acreditavam que o celibato preservaria a sua força apenas para desenvolverem os mesmos problemas que tentavam evitar. A resposta, como sempre, está no equilíbrio. O seu corpo prospera com a consistência, não com os extremos. Quando ouve a sua energia, quando trata o seu prazer próprio como cuidado em vez de compulsão, o seu sistema responde com vitalidade e calma. Não se trata de contar os dias, trata-se de respeitar o ritmo. Costumo dizer aos meus pacientes para tratarem a masturbação da mesma forma que tratam o exercício. Não se levantam pesos o dia todo e não se evita o movimento completamente. Encontra-se um padrão que nos fortalece. É assim que se mantêm as hormonas, a circulação e a confiança a trabalhar em harmonia. Mas há algo ainda mais fascinante por trás deste equilíbrio. Uma verdade biológica que explica porque é que manter-se sexualmente ativo pode literalmente manter o seu corpo mais jovem de dentro para fora. É um princípio que chamo de usar ou perder. E é a próxima peça deste quebra-cabeças que precisa de entender. Secção 6. A ciência por trás de usar ou perder. Ainda me lembro de um dos meus pacientes, um homem de 71 anos chamado Ricardo, que veio ver-me após quase um ano de abstinência total. Ele não estava doente e não lhe faltava desejo. Ele simplesmente acreditava que na sua idade era melhor parar. Quando se sentou no meu consultório, admitiu que as suas ereções tinham enfraquecido, a sua energia tinha diminuído e a sua confiança tinha desvanecido. Ele olhou para mim e disse: doutora, acho que o meu corpo simplesmente se esqueceu de como responder e de certa forma ele tinha razão. O corpo esquece se pararmos de o lembrar. A função sexual, como qualquer outro sistema do seu corpo, prospera com a atividade. Os nervos, os vasos sanguíneos e os músculos lisos que tornam as ereções possíveis dependem todos do fluxo de sangue rico em oxigênio para se manterem saudáveis. Quando essa estimulação desaparece por longos períodos, esses tecidos recebem menos oxigênio, menos alongamento e menos razão para se manterem responsivos. É semelhante ao que acontece quando se para de exercitar um músculo. Ele enfraquece, enrijece e eventualmente perde o seu tónus. Mas no momento em que se começa a usá-lo novamente, a circulação melhora, a sensibilidade regressa e a força segue-se. Esse é o princípio, usar ou perder. E é uma das verdades mais poderosas sobre a saúde sexual masculina. A masturbação, quando praticada de forma consciente e consistente, mantém todo este sistema ativo.
mantém a flexibilidade vascular, mantém as vias nervosas abertas e sinaliza ao seu cérebro para continuar a produzir testosterona e outras hormonas-chave. Estudos no Jornal de Medicina Sexual mostram que os homens que se envolvem em atividade sexual regular, seja sozinhos ou com um parceiro, mantêm uma função erétil mais forte e relatam uma vitalidade geral mais elevada do que aqueles que não o fazem. Em termos simples, o seu corpo precisa de lembretes de que ainda está vivo e é necessário. Quando fornece esses lembretes, o corpo responde da mesma forma. Vi homens nos seus 70 anos transformarem completamente a sua saúde íntima apenas por se reconectarem com esta prática. Em poucas semanas a sua circulação melhora, as suas ereções matinais regressam e eles sentem-se mais alertas e motivados. Não é magia, é fisiologia. O corpo humano é incrivelmente adaptável. Ele ouve os sinais que lhe damos. Quando paramos de enviar esses sinais, ele abranda. Quando recomeçamos, ele reacende. Portanto, se alguma vez se perguntou se a autointimidade ainda serve um propósito depois dos 60, a resposta é absolutamente sim. Não é apenas sobre prazer, é sobre manutenção, preservação e orgulho no seu próprio corpo. É como diz ao seu sistema: eu ainda estou aqui e ainda me importo. Mas esta conexão é ainda mais profunda do que a biologia. Para além dos benefícios físicos, existe algo mais pessoal, uma renovação emocional que poucos homens esperam, mas que todos os homens merecem. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Secção 7. Cura emocional e psicológica através da autointimidade. Há um lado da sexualidade masculina sobre o qual a medicina não fala o suficiente, o lado emocional. Ao longo dos anos, conheci inúmeros homens nos seus 60, 70 e mais além que carregam silenciosamente um profundo sentimento de solidão, não porque perderam o interesse na intimidade, mas porque perderam a conexão com os seus próprios corpos, a sua confiança e, por vezes, o seu sentido de valor. Quando eles se sentam no meu consultório, eu consigo sentir essa dor silenciosa entre as suas palavras e é aqui que a autointimidade, praticada com presença e compaixão, se torna algo muito mais poderoso do que a maioria das pessoas imagina quando reservam um tempo para se tocar, não por tédio ou hábito, mas por cuidado e consciência. Começa a reconstruir uma relação com o seu corpo. Aprenda a ouvir novamente, a notar o calor da sua pele, o ritmo da sua respiração, o pulso que o lembra de que ainda está vivo. Este tipo de autoconexão é profundamente curativo. Acalma a mente, reduz a ansiedade e restaura um sentido de controle que o envelhecimento por vezes rouba. Para muitos homens também ajuda a curar feridas antigas. Aqueles momentos em que a vergonha, a ansiedade, desempenho ou a rejeição deixaram cicatrizes sobre as quais nunca se falou, o prazer próprio consciente dá-lhe um espaço seguro para sentir, libertar e perdoar-se a si mesmo. Há uma dignidade silenciosa nisso. Começa a entender que o prazer não é uma recompensa pela juventude, é um direito do ser humano. Cada vez que se envolve com o seu corpo sem julgamento, envia uma mensagem poderosa à sua mente: eu sou suficiente, eu ainda estou inteiro. Essa mensagem remodela a forma como se apresenta no mundo. Vi homens que antes se sentiam retraídos ou amargurados recuperarem lentamente a suavidade, o calor e até o humor. A sua postura muda. Os seus olhos brilham. Eles começam a viver novamente, não a sobreviver, e os benefícios propagam-se. Quando está mais em paz consigo mesmo, as suas relações melhoram. Comunica com mais paciência e compreensão, torna-se menos reativo, mais centrado. A autointimidade torna-se nutrição emocional, um tipo de terapia que não requer palavras, apenas presença. É uma forma de dizer obrigado a um corpo que o carregou através de décadas de trabalho, amor, perda e mudança. Portanto, se alguma vez pensou que a masturbação era apenas um ato físico, é hora de a ver pelo que ela realmente pode ser. Um caminho para a autocura, o autorrespeito e o equilíbrio emocional. E quando aprender a abordar ela desta forma, também entenderá o único erro que rouba silenciosamente estes benefícios aos homens, independentemente da sua idade. É isso que vou partilhar consigo a seguir e é algo que todo homem merece saber. Secção 8. O único erro que pode prejudicar a sua energia e a saúde da próstata. Há um hábito que vejo com mais frequência do que qualquer outro e ele rouba silenciosamente os benefícios de tudo o que falamos. Vi-o em homens que são saudáveis, fortes e bem intencionados, mas que sem saber transformam o ato restaurador em algo que os esgota. Esse erro é a pressa.
apressar-se no prazer próprio como se fosse uma corrida até à meta em vez de uma conversa com o seu corpo. Quando se apressa, a sua mente e o seu corpo perdem a sincronia. Em vez de relaxamento, cria tensão. Em vez de equilíbrio, desencadeia estresse. E é aí que os problemas começam. Quando apressa o processo, o seu corpo responde com respiração superficial e músculos contraídos, particularmente na área pélvica. Isto aumenta a pressão interna na próstata, tornando a inflamação ou o desconforto mais prováveis. Com o tempo, essa tensão pode contribuir para a dor pélvica, problemas urinários ou até fadiga erétil. Uma vez tratei de um homem nos seus 60 e poucos anos que não tinha problemas médicos, mas sentia-se constantemente esgotado após a masturbação. Depois de o ouvir descrever a sua rotina, percebi que ele se tinha apressado sempre, contraindo-se, prendendo a respiração, forçando a libertação, pedir para abrandar, para respirar profundamente, para mudar o seu foco, terminar para sentir. 2 semanas depois, ele voltou a sorrir. Doutora, disse ele, sente-se completamente diferente agora, mais forte, mais calmo e de alguma forma mais vivo. Esse é o poder da consciência. Quando trata o prazer próprio como um ato de gratidão, não de urgência, o seu corpo responde de forma diferente. A sua circulação melhora, as suas hormonas equilibram-se mais suavemente e a sua energia permanece em vez de desaparecer. Não está apenas a estimular nervos, está a comunicar segurança e paz ao seu sistema nervoso. É isso que permite que o relaxamento, o prazer e a recuperação se desenrolem. O mesmo princípio aplica-se à sua mente. Quando se apressa, reforça a ansiedade e o pensamento de desempenho, os mesmos padrões que causam disfunção erétil e fadiga mental. Mas quando abranda, retreina o seu cérebro para associar a excitação à calma, não ao stress, isso reprograma tudo, o seu foco, a sua resistência, até o seu estado emocional. Portanto, da próxima vez que se envolver em autointimidade, leve o seu tempo, respire, sinta, note. Não se trata de alcançar um objetivo, trata-se de honrar o seu corpo. Quanto mais tempo permanecer conectado, mais profunda será a cura. E, quando começa a abordar esta prática com esse nível de consciência, algo notável acontece. Ela já não está isolada. Torna-se parte do seu bem-estar geral, misturando-se perfeitamente com o resto do seu estilo de vida. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir, como este hábito íntimo se encaixa num ritmo maior e mais saudável para o resto da sua vida. Secção 9. Como tornar a autointimidade parte de um estilo de vida saudável. Quando falo com homens nos seus 60 e 70 anos sobre masturbação, não a apresento como um ato separado. É parte de uma estratégia completa de bem-estar. A sua saúde sexual não é algo que existe isoladamente. Está ligada a tudo o resto. O seu coração, as suas hormonas, a sua mente, o seu sono, até a sua perspectiva de vida. Quando estes sistemas trabalham em conjunto, não se sente apenas vivo, mantém-se vivo a autointimidade. Quando praticada da maneira certa, pode tornar-se um hábito fundamental que apoia todo o seu corpo. Pense nela como a sua caminhada matinal ou as suas vitaminas. Não é algo que faz em segredo ou com vergonha. É algo que faz para o equilíbrio. Quando combinada com um exercício adequado, fortalece a circulação e ajuda a manter a elasticidade dos seus vasos sanguíneos. Quando apoiada pela nutrição, especialmente alimentos ricos em zinco, ômega 3 e antioxidantes, ajuda na regulação hormonal e na saúde da próstata. Costumo dizer aos meus pacientes, se comerem bem, se moverem diariamente e se mantiverem conectados ao vosso corpo, as vossas ereções dir-vos tudo o que precisam de saber sobre a vossa saúde. Mas não é apenas físico. Integrar a autointimidade num estilo de vida saudável também significa proteger o seu estado emocional. A meditação, a atenção plena e a respiração profunda melhoram esta prática. Acalmam o sistema nervoso e mudam a sua atenção do desempenho para a presença. Quando a sua mente está em paz, o seu corpo responde da mesma forma. O resultado não é apenas uma melhor intimidade, é um sono melhor, um foco mais aguçado e um humor mais leve ao longo do dia. Muitos dos meus pacientes relatam que, após adotarem esta abordagem equilibrada, se sentem mais jovens, mais capazes e mais em sintonia com os seus parceiros e consigo mesmos. Também é essencial ser gentil com o seu corpo. A hidratação desempenha um papel silencioso, mas poderoso. Manter-se hidratado melhora a circulação e os níveis de energia, ambos essenciais para uma excitação saudável. Gerir o stress é igualmente importante.
O stress crónico aumenta o cortisol, que interfere com a testosterona e a libido. Ao praticar uma autointimidade regular e consciente, está na verdade a treinar o seu corpo para combater o stress naturalmente. Torna-se o botão de reinício integrado do seu corpo. Portanto, em vez de ver a masturbação como algo separado ou indulgente, começa a vê-la lá como um fio na teia maior do seu bem-estar. Quando nutre essa conexão entre a sua saúde física, emocional e sexual, cria um ciclo de retroalimentação de vitalidade que só se fortalece com o tempo. E isso leva-nos talvez à pergunta mais importante de todas, aquela que a maioria dos homens nunca pensa em fazer. Como é que a autointimidade afeta a sua esperança de vida? Pode realmente ajudá-lo a viver mais tempo, não apenas a sentir-se melhor? A ciência por trás disso pode surpreendê-lo e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Secção 10. A masturbação regular pode realmente ajudá-lo a viver mais tempo? Pode parecer surpreendente, mas sim. Manter uma vida sexual saudável e equilibrada, incluindo a masturbação regular, pode realmente adicionar anos à sua vida. Sei que parece ousado, mas a ciência é convincente. Nas últimas 2 décadas, numerosos estudos mostraram que a atividade sexual consistente apoia a saúde do coração, equilibra as hormonas, reduz o stress e fortalece o sistema imunitário. Todos estes são fatores críticos para a longevidade. Não se trata apenas de prazer, trata-se de renovação biológica. Quando atinge o clímax, o seu corpo liberta um cocktail de químicos curativos, ocitocina, endorfinas e óxido nítrico. Estes compostos relaxam os seus vasos sanguíneos, melhoram a circulação, baixam a pressão arterial e desencadeiam sentimentos de calma e satisfação. Pense nisso como uma afinação de corpo inteiro, um reinício natural que limpa a tensão da vida diária. Para os homens com mais de 60 anos, quando o stress e a inflamação corroem silenciosamente a vitalidade, esta libertação natural pode literalmente ajudar o corpo a curar-se de dentro para fora. Vi homens com hipertensão, insónia e fadiga crónica recuperarem a estabilidade após incorporarem esta prática de forma consciente e regular nas suas vidas. Mas os benefícios não param por aí. A ejaculação regular ajuda a limpar a próstata, reduzindo a acumulação de compostos inflamatórios que podem levar a desconforto ou doença. É uma medida preventiva que funciona em segundo plano, protegendo silenciosamente um dos órgãos mais vitais do corpo de um homem. Ao mesmo tempo, ao manter níveis saudáveis de testosterona através da excitação e libertação regulares, apoia a densidade óssea, a massa muscular e até a saúde do cérebro. É por isso que os homens que se mantêm sexualmente ativos nos seus anos mais velhos parecem muitas vezes mais perspicazes, mais confiantes e mais jovens do que os seus pares. Há também um componente emocional na longevidade. Um homem que permanece conectado ao seu corpo, que continua a sentir desejo e a responder a ele com gratidão em vez de vergonha, permanece mentalmente mais jovem. Ele é mais curioso, mais empenhado e menos propenso ao isolamento emocional que acelera o envelhecimento. Conheci homens nos seus 70 anos que brilham com a energia de homens décadas mais jovens. Não porque desafiaram o tempo, mas porque permaneceram conectados à sua própria vitalidade. Eles nunca deixaram de honrar aquela centelha interior. Então sim, a masturbação feita de forma consciente, moderada e com respeito pelo seu corpo pode ser uma das ferramentas anti-envelhecimento mais naturais que tem. É um lembrete diário de que o seu corpo ainda é capaz, responsivo e digno de cuidado. Mas esta jornada não é apenas sobre ciência. É sobre abraçar o que realmente significa envelhecer com confiança, dignidade e alegria. E é exatamente isso que quero deixar consigo na mensagem final, uma que pode mudar completamente a forma como se vê a si mesmo e ao seu futuro. Conclusão, abraçando o seu corpo, o seu ritmo e o seu segundo auge. Como urologista, passei mais de 3 décadas a ouvir os homens falar sobre a sua saúde, alguns sussurrando sobre os seus medos, outros admitindo a solidão silenciosa que vem com o envelhecimento, e depois de todos estes anos, posso dizer-lhe isto: a vida depois dos 60 não é o fim da vitalidade, é o começo de um novo tipo de sabedoria. O seu corpo pode mudar, sim, mas nunca deixa de responder ao cuidado, ao toque e à conexão. A questão não é se ainda pode sentir prazer, é se está disposto a dar a si mesmo permissão para se sentir vivo novamente. Cobrimos muito juntos. Agora compreende que a masturbação depois dos 60 não é apenas sobre gratificação sexual, é sobre preservar a circulação, manter o equilíbrio hormonal e nutrir a sua saúde emocional.
Aprendeu que 2 a 3 sessões conscientes por semana podem ajudar a regular o ritmo do seu corpo, manter a sua próstata saudável e até melhorar o seu sono e humor. Descobriu que o tempo importa, que as sessões matinais ou noturnas podem harmonizar-se com os ciclos naturais do seu corpo e que abrandar transforma um ato simples num ato restaurador. Viu como o princípio usar ou perder. Mantém o seu sistema responsivo, como o equilíbrio previne a fadiga e como a consciência pode transformar um hábito privado numa prática de cura. Mas talvez a lição mais importante seja esta: não está no fim do seu auge. Está a entrar no seu segundo auge, uma fase em que já não persegue o desempenho ou a aprovação, mas procura antes a conexão, a paz e a vitalidade de dentro. O poder da autointimidade não reside na intensidade, mas na intenção. É uma forma de honrar o vaso que o carregou através de décadas de amor, trabalho e resiliência. Cada momento consciente de autocuidado torna-se uma afirmação silenciosa de que ainda pertence ao seu corpo, aos seus desejos e à sua vida. Portanto, da próxima vez que se perguntar com que frequência devo masturbar-me na minha idade, lembre-se, não se trata de contar os dias. Trata-se de consistência, atenção plena e respeito pelo corpo que ainda o quer servir. Trata esta prática como trataria qualquer ato de bem-estar, como caminhar, meditar ou nutrir-se com boa comida. Faça-o porque o mantém vivo não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Envelhecer com elegância não é desistir, é adaptar-se com propósito. É compreender que o prazer, a conexão e a vitalidade não têm data de validade e se nutrir essa verdade, os seus 60, 70 e até 80 anos não parecerão os capítulos finais da sua história. Parecerão o início de uma mais rica e profunda. Se esta mensagem ressoou consigo, que seja um lembrete, o seu corpo ainda está a ouvir. Fale com ele com gentileza, honre-o frequentemente e ele continuará a responder com força, calor e vida